depois eu vou disponibilizar, sim, todas as aulas, mesmo que sejam duas, porque acho que vai gravar uma, e aí depois vai colocar um trechinho, eu vou ter que colocar as duas separadas lá. Mas eu vou deixar gravada lá para quem precisar depois assistir, porque eu vou falar dos vestibulares, né? E aí quem vai fazer vestibular precisa assistir e ver sobre isso. Então vamos lá. Porque essa aula não pode demorar muito, né? A gente não pode... Aí, tá chegando, gente. A gente não pode enrolar muito. Bom, como eu estava falando para vocês, cada prova... E agora eu tô ouvindo vocês, tá? Quem chegou depois aí, a Isabela e o Matheus estavam aqui. A Elisângela apareceu para ver se estava tudo bem. E aí eu já aproveitei e consertei tudo aqui. É falha minha, óbvio, né? Porque eu que sou ruim para mexer em tecnologia. Era um botãozinho que eu tinha que apertar. Aqui no Zoom. E tá tudo certo agora. Quem quiser falar, pode falar. Ana Beatriz não voltou, mas daqui a pouco deve aparecer. Às vezes estava sem luz. E aí, a gente vai falar das provas, né? E eu estava dizendo para vocês que é muito interessante você conhecer, e é muito importante quando você resolve fazer uma prova dessa, você conhecer a prova, você saber como é essa prova e principalmente como essas provas vão te avaliar. Por quê? Porque o Enem, que todo mundo conhece, todo mundo sabe, todo mundo fala, e vocês estão cansados de ouvir e tudo mais, você sabe que você vai ser avaliado daquele jeito, você sabe quais são os critérios, como os corretores vão avaliar você, e você tem certeza que você vai chegar naquele dia da prova, você vai abrir aquela prova e você vai ver aquilo que você foi preparado. Então, você sabe o que te espera. Agora, quando você pega uma prova que é diferente de um outro estado, de uma outra região, aí o pessoal chegando. Que bom, gente. É muito bom ver vocês voltando. Sejam bem-vindos, João, Gabriel. Então não acabou a luz em casa. Muito bem. É muito importante que você conheça essa prova, que você saiba como ela é e você tenha conhecimento dela e chegue preparado para fazer essa prova, tá? Então, olha só, aqui na página 66 e 67, tá? Do livro 2, a gente vai falar um pouquinho sobre essas provas. Na página 67 tem um texto que é do Guia do Estudante, de uma estratégia de prova, né? E aí eu fiz questão de colocar minha frase, e a gente estava falando disso quando a luz caiu, né? A Isabela tinha até colocado ali no nosso bate-papo. Redação não é improviso, redação é estratégia. E o título do texto é Estratégia de Prova. Qual é a sua estratégia de prova? Você precisa ter uma estratégia, você precisa conhecer uma estratégia, você precisa conhecer a prova para ter uma estratégia. Como você vai fazer aquela prova? Uma pesquisadora da Unicamp dá dicas para os estudantes organizarem o seu tempo durante o exame e mandarem bem na redação. Hoje, a maioria dos alunos tem problema com o tempo. O problema é o tempo da prova. O Enem tem 90 questões no primeiro dia e uma redação, e você tem 5 horas e meia para fazer. O problema é o tempo. Muitas vezes tem aluno que sai de lá e fala, nossa, se eu tivesse mais meia hora, se eu tivesse mais uma hora. Se ele sabe organizar o tempo, ele consegue cumprir aquilo que ele tem para fazer. Não é a dificuldade da prova, não é a dificuldade do conteúdo, é o tempo. Então, ela fez um texto, essa pesquisadora da Unicamp, para te ajudar. Administrar as horas de prova é a chave para uma melhor execução no Enem. E ela está falando do Enem. A da Unicamp está falando do Enem. Mais embaixo, ela dá dicas de tempo mesmo. Ela faz um cronograma
de como você tem que se organizar. Claro que eu não sou tão, assim, enfática na hora de falar. Ah, você vai fazer o Enem, você tem que fazer assim, meia hora para isso, 35 minutos para aquilo. Quem já fez o Enem sabe como é. Não é fácil você se organizar. Se a gente estivesse em sala de aula, eu ia pedir para vocês falarem, né? Mas se alguém quiser colocar sua experiência, pode falar. Não sei se alguém habilita, mas eu já ouvi muitas histórias. Eu tenho um aluno que começa fazendo a redação. Eu tenho um aluno que começa fazendo a prova. Eu tenho um aluno que começa fazendo o rascunho, aí faz o texto, ou faz o rascunho, aí faz a prova, depois passa limpo o texto. Qual é a sua estratégia para fazer? Aqui ela dá uma ideia. E aí eu marquei, ó. Bem aqui no meio do texto, ela tem os tempos, né? Ela põe hora. Ela é bem criteriosa. Leia com atenção a proposta e os textos auxiliares e prepare o seu projeto de texto. Então ela fala para você fazer isso primeiro. Ela coloca até o tempo para isso. Depois, vá para as questões objetivas. Volte ao seu texto e passe a limpo. Faça uma breve leitura crítica e uma revisão do seu texto. Então, ela fala para você fazer nesse esquema. Eu tenho um aluno que gosta desse esquema. Faz esse esquema e gosta. Ela é uma pesquisadora, isso não é à toa, tá? Que ela está fazendo isso. E que ela dá essa dica. Essa dica já foi testada e já foi aprovada por alguns candidatos. E ela é muito boa. Alguns alunos já usaram e ela é muito boa. Oi, Ana, que bom que você voltou. Ela é muito boa, tá? Então, fazer essa leitura, preparar o projeto de texto, pode ser um rascunho ou um mapa mental, faz as questões objetivas e depois passa limpo o texto. Por que é legal deixar para passar limpo o texto por último, tá? Não tem problema. Eu achei que você estava sem luz. Ou algumas pessoas ficaram sem luz, né? E demoraram para voltar, estão demorando. Por que é legal deixar o texto para passar limpo por último? Porque quando você vai ler as questões objetivas e você deixa o seu rascunho lá e deixa o seu texto em stand-by, lá de molho, você tem um tempo para esquecer esse texto, para deixar ele lá um pouquinho esquecido, e quando você vai ler ele de novo, você tem a capacidade de fazer uma análise crítica dele, de fazer uma leitura desse texto, avaliando a qualidade dele, corrigindo esse texto de uma forma diferente que você teria se você tivesse terminado ele e passado a limpo. Quando a gente termina de fazer um texto e vai passar limpo, você não tem essa capacidade crítica. Então, quando você termina e deixa ele um pouquinho lá, e aí você volta nele depois, você tem essa capacidade. Por que eu falo isso? Alguns alunos, quando recebem o texto corrigido por mim, uma semana depois, 15 dias depois, ele pega o texto, ele olha e fala assim: nossa, professora, eu não acredito que eu escrevi assim. Que ridículo. Nossa, eu fiz isso? Caramba, eu nem percebi que eu errei isso. O aluno sabe que é errado, mas na hora da pressa, na hora... ele não percebe que ele cometeu aquele erro. Então, na prova, se você dá esse tempo para o seu cérebro desapegar daquela escrita apressada, você mesmo consegue fazer essa correção. Então, isso é bom, isso é importante, tá? É uma boa estratégia. Então, redação não é improviso, redação é estratégia. Essa estratégia de como fazer a prova também é importante, tá? Também é interessante. Por isso que eu falo para vocês, tem que ter estratégia para tudo. Não é só na hora de escrever o texto, até para fazer a prova tem que ter uma estratégia. Aí aqui, por último, eu destaquei no texto dela. É importante que o estudante faça esse teste de tempo antes do dia da avaliação. Então, é importante que você, no simulado, na escola, faça esse teste. Porque tem gente que vai virar para mim e vai falar assim: professora, eu tentei fazer aquilo, não deu certo.
Não gostei. Foi ruim. Eu prefiro fazer o texto e passar limpo, porque daí, ó, parece que meu coração fica aliviado. Eu faço depois o restante das questões em paz. Eu sei que eu terminei a redação e eu fico tranquilo. Beleza? Cada um é cada um. Ninguém é obrigado a fazer do mesmo jeito que o outro faz. É você que vai escolher a sua estratégia. É para isso que existem os simulados. Então, qual é a sua estratégia? O simulado está aí para te ajudar. Para você criar esse esquema. Tem simulado que você vai falar assim, caramba, eu fui muito mal nesse simulado. Por quê? Porque eu deixei a redação por último. Eu deixei a redação por último e essa redação me ferrou. Eu fiz mal, eu fiz as questões, eu enrolei nas questões. Como que eu fiz as questões? Eu fiquei demorando. Eu peguei aquela questão 20, eu não sabia ela e eu fiquei nela, ó, e batendo cabeça, enderrei a porcaria da questão. Quem nunca, né? Então, não faça isso. Não sabe, deixa para depois. Não sabe, deixa para depois. Mas tem uma dica que ela dá aqui. Nunca passe mais do que 9 questões. Eu acho que é ela que fala aqui, ó, não pule mais de 9 questões. Se você não sabe, não sabe, não sabe, não sabe, não sabe, você vai chegar na 10ª questão que você não sabe, algum problema tem aí. Então, pule as questões que você não sabe para você voltar depois, mas não pule tantas. Vai pulando. E aí você volta no final. Outra estratégia, como é que você marca o gabarito? Pintar gabarito é a coisa mais chata do mundo. Quanto tempo você leva? Você tem que saber o tempo das coisas. Quanto tempo você leva para passar limpo o seu texto? Eu tenho um aluno que demora mais para passar limpo do que para fazer o texto. Porque a letra tem que ser desenhada, porque a letra é horrível. E eu tenho um aluno que passa o texto a limpo em menos de 10 minutos. Porque é vapt-vupt. Qual é a sua realidade? É agora, no 2º ano, que você tem que criar isso. Para você entrar no 3º ano já com uma estratégia boa. Ai, professora, mas eu não tenho isso agora, eu não sei. Calma. Começa a pensar nisso. Você tem aí o final do ano, o comecinho do 3º para você organizar isso. Se você tiver isso assim, já começado a pensar no comecinho do 3º ano, tá tranquilo. O que você não pode é entrar no 3º ano sem saber nada disso, sem pensar nisso, tá? Então, no 3º ano, você tem que ter uma boa estratégia de prova. Você não pode deixar o seu 3º ano começar esperando a coisa cair do céu. Não pode. Não pode ser assim. Muito bem, vamos adiante. Alguma dúvida até aqui? Alguém quer comentar? Quer contar uma experiência? Alguém viu alguma coisa bizarra no Enem? Alguém fazendo alguma coisa interessante? Nada? Nada, nada. Vocês não querem falar nada. Querem dormir com essa chuva, né? Muito bem. Domínio do tempo e controle emocional. Página 69. Virem aí, a gente não vai fazer esses exercícios, tá? Porque não dá tempo, depois de tudo isso que a gente passou, né? Gente, a gente está falando de uma prova que não é, né, a prova que vocês mais sabem. E eu acho que quando a gente vai fazer uma prova, seja o Enem, seja o FUVEST, o FGD, controlar o tempo é fundamental, né? Que a gente acabou de falar. E o controle emocional, ele é muito, muito, muito importante. Você já ouviu alguém falar assim, deu um branco na hora da prova? Me deu um branco. Eu estudei, chegou na hora da prova, me deu aquele branco. O que é isso? É a estrutura emocional. Muitas vezes isso acontece, porque a pessoa fica tão ansiosa, tão querendo tanto que aquilo dê certo, né?
tão ansiosa para aquilo, querendo demais aquilo, que chega na hora, puf, parece que some tudo. Então, o que você pode fazer para que isso não aconteça? Se preparar. Estar preparado. Quando você está preparado para aquilo, você dá conta. A gente tem que pensar e fazer uma comparação com atletas. Você está indo para uma prova e aí a gente faz uma comparação com atletas esportivos. Ele faz uma prova de performance. E aí você tem que se pensar como um atleta de alta performance. Um atleta Eles começam, tipo, alguns começam um ano antes. Exatamente. Toda semana. Toda semana, muitas vezes todos os dias e muitas vezes horas por dia. E é exatamente isso que você tem que pensar. Você tem que treinar como se você fosse um esportista, um velocista, um atleta de judô, de jiu-jitsu, de natação, um cara que vai competir com gente que você não conhece. São quantos candidatos no Enem? 5 milhões. Pensa em uma prova, você concorrendo com 5 milhões. Pensa uma prova de nado, você do lado de 5 milhões ali, nadando. Claro que não é assim, né? Igual eu feito uma pata. Pensa numa prova de ciclismo. 5 milhões de bicicletas assim. Cara, tem que estar muito preparado. Eu tenho um primo do meu marido, que ele faz aquele Ironman. Ele viaja pelo mundo, ele vai para a Europa, vai para não sei aonde. E ele é um atleta de alta performance. Ele treina todos os dias. Ele acorda e ele vive. A alimentação dele é para isso. A vida dele é em função das provas que ele vai participar. São provas diferentes, né? Ciclismo, nado, corrida e tem mais uma, acho que são 4, né? 4 provas que fazem. O cara tem corpo preparado para aquilo, alimentação preparada para aquilo e a vida dele vive em torno daquilo. Quando você vai prestar um vestibular, quando você tem um objetivo, né? Você quer aquilo na sua vida, você tem que ter foco, você tem que ter determinação, você tem que treinar para aquilo. Você quer fazer uma prova da UFGD, você quer fazer uma prova da FUVEST, aquilo vai ser o seu objetivo, então você tem que treinar para aquilo. Por exemplo, a prova da UFGD, ela não diz qual vai ser o gênero. Pode cair crônica, pode cair... deixa eu ver qual o gênero que já caiu lá. Já caiu crônica, já caiu dissertação argumentativa igual a do Enem, já caiu artigo de opinião. E aí você tem que treinar todas essas. E tem que saber muito bem todas elas. Porque todos os candidatos vão fazer isso. Agora, você quer chegar lá na hora da prova, abrir a prova e falar assim, alas, não sei nada. Adianta? É o mesmo que você sair na largada lá com a sua bicicleta e de repente morreu o pneu furar, você ficar sem força nas pernas, porque você não está preparado. Não dá. Você tem que se preparar. É melhor não ir, né? Melhor não fazer, para não passar vergonha. Então, se você quer, se prepare. Você está começando. Eu falei para vocês isso nas aulas anteriores, antes das provas. Para mim, vocês estão no 3º ano. Eu trato vocês como 3º ano nesse 4º bimestre. E isso aqui é para vocês pensarem. A partir de agora, eu sou um aluno pré-vestibulando. Eu vou treinar fazendo esses vestibulares, eu vou pensar nisso, eu vou fazer o Enem como treineiro.
eu vou fazer FUVEST, eu vou fazer GD, eu vou fazer o EM como treineiro, mas eu vou fazer esse vestibular para valer, para eu ver realmente como eu estou. Eu sou um pré-vestibulando. Aqui nessa página 69 ele fala, né? São muitos os casos em que o candidato alega ter tido um branco. Isso é falta de preparação. Falta de preparação. A pessoa fica tão ansiosa, que aí não lembra nada. Tá? É preciso desenvolver estratégias. Olhem o começo do último parágrafo. O que eu destaquei aqui? Ó. É preciso desenvolver estratégias. Eu puxei uma setinha e escrevi. Redação não é improviso. Redação é estratégia. Redação é estratégia. Você tem que ter uma estratégia. Nós vamos começar o terceiro ano com muita estratégia. Muita estratégia. A gente precisa ter estratégia no terceiro ano. Nos dias que antecedem a prova, você precisa desacelerar. Aí virando a página, né? Página 70. Ela dá várias dicas, né? Na véspera da prova, descansar. Tem gente que deixa tudo para véspera. Tá errado. É por isso que eu tô falando para vocês hoje isso. Tem gente que vai falar assim, nossa, que exagero, professora. Não é. Não é. É agora que você tem que pensar nisso. É no começo dessa preparação. É agora que você tem que se preparar. É agora que você... Você não pode falar assim, o Enem é em janeiro de 2022, para mim vai ser o Enem para valer. Eu não quero nem saber. 2 meses antes eu vou correr atrás. Não, senhor. Qual vai ser a sua estratégia para chegar no Enem do terceiro ano para valer? É agora que você precisa pensar nisso. É agora que você tem que se preparar. Você tem que ficar atento a tudo isso. Por quê? Isso vai te ajudar com os seus sentimentos e as suas sensações. Você saber que você criou uma estratégia, que você se organizou, que você cumpriu aquelas estratégias, você vai falar, não, eu estou preparado e eu sei o que eu vou fazer. E você vai calmo. Tem muita gente ansiosa, nervosa. É que vocês não estão falando, né? Não estão compartilhando. Mas se vocês pudessem falar, vocês poderiam contar, eu não sei se tem alguém aqui, mas eu tenho depoimentos de alunos que foram para o Enem e viram gente chorar desesperadamente na hora da prova. Tem um aluno que me contou que sentou lá para fazer a prova, estava calmo, esperando, e a menina do lado teve que ir para o banheiro porque não parava de chorar antes da prova começar. Ela não tinha lido nenhuma questão, ela não podia abrir a prova. Sabe o que é isso, gente? É desespero. É desespero porque a pessoa não se preparou. E isso não é porque ela vive no Japão, porque no Japão só tem uma chance, né? Vocês sabem disso. A pessoa tem uma chance de entrar na faculdade. Se ela não entrar naquela prova, ela vai virar operário nas fábricas. Vocês não, vocês todo ano têm o Enem. A gente queria que tivesse mais de uma vez por ano. Mas tem todo ano, se você não entrar, esse ano você tenta ano que vem. No Japão é uma única chance. Por isso que a gente tem histórias de suicídios lá. Se ele não entra, ele vai virar operário. Agora pensa, se fosse assim. A menina estava desesperada, chorando, sentada na cadeira lá do lado. O aluno me contou. Teve que ir no banheiro e ainda chegou de volta, sentou lá e ficou. Isso é desespero. Você tem tempo, você tem a chance. Inspiração ou técnica? Página 70. Muita gente atribui as dificuldades de produzir um texto à falta de inspiração. Hoje eu não estou inspirado para fazer um texto. Inspiração? Não. Sabe quem que precisa de inspiração? Poeta. Fazer poesia precisa de inspiração. Para falar do amor, para falar
das nuvens, para falar das flores, para falar da alegria. E isso precisa de inspiração. Para fazer redação de dissertação, crônica, artigo de opinião, você precisa ter opinião, você precisa saber de conteúdo. Não precisa de inspiração. Tá? Não vou nem entrar no mérito aqui. Lá no último parágrafo diz assim: escrever requer prática constante e as técnicas podem ser aprendidas e aprimoradas. Essa é a verdade. Quem escreve mal precisa escrever mais, precisa treinar. É igual matemática. É igual matemática. Só que tem gente que acha que só precisa fazer continha para treinar. Não precisa escrever para treinar. Precisa sim. Tá? E aí tem várias técnicas aqui do lado. Página 71. Diálogo entre textos. Existem dois tipos, né? A intertextualidade, que vocês já sabem o que é a relação estabelecida entre diferentes textos por meio de elementos comuns. É quando você conecta esse texto um ao outro, né? E existem vários tipos, várias formas de você fazer isso. Então, a gente vai ver algumas técnicas, e aí na página 71 tem a primeira, que é a paráfrase. Se você quiser destacar, eu dei uma destacada aqui, ó, tá? Paráfrase, página 71, lá embaixo. Reprodução das ideias originais de um texto, formuladas de outra maneira, mesmo que de forma reduzida. Então, a paráfrase, você lê e reproduz aquela ideia no seu texto, com as suas palavras. Cuidado com o plágio. Aqui do lado, ó, nesse fique ligado aqui, tem o detalhe. Plágio é cópia ilegal de trabalho alheio. Plágio é crime, tá? Punido na forma da lei. Então, você não pode, de forma alguma, cometer plágio. Isso é copiar. Tem gente que vai lá na internet, lê um bom texto e quer colocar no seu texto. Beleza, isso é intertextualidade. Você pode fazer uma paráfrase. Copiar a ideia com as suas palavras. Mas tem gente que não sabe fazer isso. Vai lá e copia exatamente a mesma palavra. Aí é plágio. Tá? Então, cuidado. Virando aí, você tem várias formas de fazer intertextualidade. Paródia, vocês sabem, né? Os memes são um bom exemplo de paródia. É uma espécie de citação, né? Você cita o outro dentro de um texto. Você pega, por exemplo, o ritmo, faz muita música, né? Com paródia. Você pega o mesmo ritmo e coloca uma outra letra. Tem o pastiche, não sei se vocês já ouviram falar de pastiche, ele é diferente da paródia, ele imita um estilo ou um gênero, tá? É uma espécie de uma concha de retalhos, ele vai colocando pedaços um dentro do outro. Alguns autores empregam essa técnica na composição de novas obras, no caso de Amor de Capitu, por exemplo. Ele escreveu misturando as formas de vários autores, né? O Fernando Sabino fez isso. Ele misturou Dom Casmurro, né? E fez uma outra obra no nome dele. Citação, vocês fazem citação por meio de aspas, né? Você coloca o autor dentro do seu texto, coloca aspas e coloca a frase do autor. E depois explica a frase dele com as suas palavras. Isso é uma intertextualidade. Uma alusão, fazer referência sem citar. Você só faz referência, né? Com as suas palavras também. Você fala que segundo o pensamento, a ideia daquela época, e aí você coloca, existem escritores, né? Ou fala de um todo, ou até especifica, também é bem interessante. Uma epígrafe, você pode colocar isso numa introdução, colocar à parte, separado, mas não numa dissertação, a gente quase não usa. E a tradução.
traduzir um pequeno trecho de uma outra língua para a sua língua materna, né? Ou para a língua que você conhece e sabe fazer uma tradução. São todas formas de intertextualidade. Nem todas a gente usa numa dissertação argumentativa, tá? E tem também a interdiscursividade que ele fala aqui. É a relação de sentido entre os discursos, né? Ao negar ou reafirmar o que foi dito pelo outro em algum ponto da história, sem que essa relação esteja demarcada fisicamente no texto. Todo texto, ele tem um discurso de outras pessoas. Não tem como um texto não ter o discurso de outro. Nunca é um discurso só meu. Tudo que eu falo, tudo que eu uso, vem de outro, né? Nada é sozinho. Então, existe essa necessidade. Se eu falo que eu estou preservando a natureza, eu não falo isso só de mim, eu já ouvi isso de outro. Então, é um discurso que eu já ouvi em algum outro lugar, né? Isso é natural. E nas provas, tanto na GD quanto na FUVEST, principalmente na prova da FUVEST, e aí eu vou abrir aspas bem grande, a prova da FUVEST valoriza muito a intertextualidade, principalmente a citação. Eles dão muito valor para sociologia e filosofia, tá? Quem vai fazer já fica bem esperto, porque eles valorizam muito, eles querem saber qual é o leque de conhecimento que o candidato tem. E qual é a capacidade que o candidato tem de associar esse conhecimento com o tema que eles solicitaram. Então, eles com certeza vão exigir de você essa amarração do tema com o seu conhecimento. E essa análise profunda sobre isso. Eles não querem senso comum, mas jamais um texto com senso comum. Mas assim, também fica o alerta. A nota da FUVEST vale 1/5 da nota, diferente do Enem, que vale 1/3, né? Vale 1/5, tá? Ela não tem um peso tão exagerado. Então, fica tranquilo também, que é uma nota bem razoável. O que mais? Eu acho que é só, né? A proposta está na página 73, já está lá no Cisflame, tá? Desenvolvimento e preservação ambiental. Como conciliar os interesses em conflito? A gente vai falar de preservação ambiental, tem texto de apoio, tem as queimadas que aconteceram no Pantanal, tem muita coisa interessante para falar aí, certo? Alguma dúvida? Falem, por favor. Dúvidas? Sim, não? Não, prof. Não? Tentei ser o mais rápido possível por causa da nossa queda, né? Certo? Semana que vem é feriado, então essa tarefa é para a próxima. Eu não sei se eu coloquei a data certa, depois eu vou olhar. Se eu não coloquei a data certa, eu vou arrumar, tá? Não estressem, não é para semana que vem, é para outra depois do feriado, tá? Se eu coloquei errado, me perdoem. E bom feriado para vocês, boa semana e até a semana que vem. Eu vou tirar uma foto daqui, desses nomes que estão aqui, porque depois eu vou precisar marcar a presença de vocês. Só vou tirar a fotinha daqui dos participantes, depois eu ponho a presença, que não vai dar tempo, tá bom? Beijinho para vocês, boa semana. E Beijo, pro, tchau. Beijo, Tchau, prof. Tchau. Com Deus. Beijo, Flor. Beijinho. Tchau, pro. Tchau.